Ela se casou com um milionário frio por contrato, até que sua bondade o fez se sentir vivo novamente. No começo tudo era obrigação, mas o jeito como ela sorria, cuidava e amava sem pedir nada foi o que o fez quebrar todas as cláusulas do próprio coração. O ar-condicionado do Hospital Municipal São Francisco zumbia incessantemente, mas não conseguia amenizar o calor sufocante daquela tarde de março no Rio de Janeiro. Marina Silva ajustou o uniforme branco já amarrotado, depois de 14 horas ininterruptas de plantão, e olhou para o relógio. 18h30. Mais uma hora, e finalmente poderia ir para casa. Marina, você pode ficar mais um pouco? A Carla não veio hoje, pediu doutora Fernanda, a supervisora do setor de cardiologia, com uma expressão cansada que espelhava a de todos ali. Claro, sem problema, respondeu Marina, forçando um sorriso. Na verdade, as horas extras eram bem-vindas. Cada real a mais no final do mês fazia diferença para ajudar com as despesas de casa e os remédios da mãe. Enquanto organizava os prontuários, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua irmã mais nova, Júlia. Mãe passou mal de novo. Estamos indo para o hospital. O sangue de Marina gelou. Ela sabia que este dia chegaria, mas sempre esperou que fosse mais tarde. Há meses, Dona Conceição vinha tendo problemas cardíacos, mas sempre se recusava a fazer os exames mais detalhados, alegando que era coisa de rico e que Deus saberia a hora certa. Uma hora depois, Marina corria pelos corredores do mesmo hospital onde trabalhava, mas agora como familiar desesperada. Encontrou Júlia na sala de espera da emergência, os olhos vermelhos de choro. O que aconteceu? Perguntou Marina, abraçando a irmã. Ela desmaiou na cozinha. O doutor. Carlos disse que o coração dela está muito fraco. Precisa de cirurgia urgente, Marina. Cirurgia que custa mais de 100 mil reais. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. 100 mil reais era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos. Como enfermeira do SUS, seu salário mal cobria as necessidades básicas da família desde que o pai morreu 3 anos atrás. Tem que ter alguma forma pelo SUS, murmurou Marina, mais para si mesma. Você sabe como funciona. A fila é enorme e mãe não tem tempo de esperar. O Dr. Carlos foi bem claro. É questão de semanas. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou navegando na internet, procurando opções de financiamento, empréstimos, qualquer coisa que pudesse ajudar. Foi quando se deparou com um anúncio inusitado em um site de classificados. Procura-se mulher para contrato matrimonial. Excelente remuneração. Discrição absoluta. Normalmente Marina deletaria algo assim imediatamente, mas o desespero a fez clicar. O anúncio era vago, mas mencionava uma quantia que fez seu coração acelerar. 200 mil reais por 2 anos de parceria conjugal. Com as mãos tremendo, Marina enviou um e-mail. Na manhã seguinte, recebeu uma resposta pedindo para comparecer a um escritório na Barra da Tijuca às 15 horas. O edifício era imponente, todo espelhado, contrastando brutalmente com o hospital público onde Marina passava seus dias. No 30º andar, ela foi recebida por uma secretária elegante que a conduziu a uma sala de reuniões com vista para a Lagoa da Tijuca. Senhorita Silva, uma voz grave a fez se virar. Marina se deparou com um homem alto, de cabelos escuros e olhos azuis penetrantes. Vestia um terno que provavelmente custava mais que seu salário anual. Havia algo em sua postura que irradiava poder e, ao mesmo tempo, uma frieza que a fez se arrepiar. Rafael Montenegro, ele se apresentou estendendo a mão. Obrigado por vir. Rafael Montenegro estudou a mulher à sua frente com a mesma precisão que analisava contratos milionários. Marina Silva não era o que esperava. Havia algo genuíno em seus olhos castanhos, uma determinação que contrastava com a vulnerabilidade aparente. Usava uma roupa simples, mas estava impecavelmente limpa e alinhada. Ele notou que suas mãos, embora cuidadas, mostravam sinais de trabalho duro. Sente-se, por favor, disse Rafael, indicando uma cadeira. Presumo que está aqui por causa do anúncio. Marina assentiu, tentando controlar os nervos. Sim, senhor Montenegro, embora deva admitir que ainda não entendo exatamente do que se trata. Direto ao ponto. Aprecio isso. Rafael caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas.
Preciso de uma esposa por 2 anos. Não por amor, não por companionship, mas por necessidades legais relacionadas ao testamento de meu avô. Marina piscou, processando a informação. Um casamento... de mentira? Um casamento legal, mas baseado em contrato. Você receberia R$200 mil além de moradia, alimentação e todas as despesas cobertas. Em troca, precisaria acompanhar-me em eventos sociais e manter a aparência de um casamento feliz. O silêncio se estendeu por longos segundos. Marina pensou na mãe no hospital, na conta astronômica da cirurgia, nas noites em claro se preocupando com dinheiro. Por que eu? Perguntou finalmente. Rafael se virou, e pela primeira vez, algo que poderia ser interpretado como surpresa passou por seu rosto. Desculpe, você claramente tem recursos para conseguir qualquer mulher. Por que escolheria uma enfermeira que mal conhece? Rafael voltou para a mesa e se sentou estudando-a com renovado interesse. Porque preciso de alguém que entenda que isso é business, não um conto de fadas. Alguém que precise do dinheiro o suficiente para não criar expectativas românticas desnecessárias. A brutalidade da honestidade dele fez Marina recuar ligeiramente. E o que o senhor ganha com isso, além de satisfazer o testamento? Meu avô era um homem tradicional. Acreditava que um homem solteiro não tinha a estabilidade necessária para liderar a empresa. Para manter o controle da Montenegro Construções, preciso estar casado antes do meu aniversário de 33 anos. Isso me dá 4 meses. Marina absorveu a informação. E depois de 2 anos, divórcio amigável. Você ficará com o dinheiro e uma compensação adicional. Eu recupero minha liberdade e mantenho a empresa. Parece simples demais. Porque é simples. Sem complicações emocionais, sem expectativas além das estabelecidas em contrato. Marina olhou pela janela, vendo a lagoa brilhar sob o sol da tarde. Pensou em sua mãe, nas contas que se acumulavam, na sensação constante de estar afogando-se em responsabilidades. Posso perguntar por que não procurou alguém do seu círculo social? Rafael riu, mas não havia humor na risada. Porque mulheres do meu círculo social têm expectativas. Acreditam em amor, em finais felizes, em transformar contratos comerciais em romances. Você parece mais prática. A palavra prática doeu mais do que Marina esperava, mas ela engoliu o orgulho. Eu precisaria de R$50 mil adiantados, para uma emergência médica. Sua mãe, Rafael disse, não como pergunta, mas como afirmação. Fiz minha pesquisa básica antes de chamar você aqui. Marina sentiu as bochechas corarem de raiva e embaraço. Então sabe que não tenho opções. Sei que você é uma pessoa responsável, que fará qualquer coisa pela família. É exatamente o que preciso em uma parceira de negócios. Rafael abriu uma gaveta e retirou um documento grosso. Este é o contrato. Leia com calma. Tem 24 horas para decidir. Marina pegou o documento, suas mãos tremendo ligeiramente. E se eu aceitar? Casamos em 2 semanas. Você se muda para minha casa na Barra, mantemos a farsa por 2 anos e depois cada um segue sua vida. Quando Marina saiu do prédio, o trânsito caótico do Rio parecia refletir o turbilhão em sua mente. Ela segurava o contrato como se fosse uma bomba prestes a explodir. Na volta para casa, no ônibus lotado, uma única pergunta ecoava em sua cabeça. Seria capaz de vender 2 anos de sua vida para salvar a mãe? Marina chegou em casa e encontrou Júlia dormindo no sofá da pequena sala, com livros de faculdade espalhados ao redor. A televisão estava ligada em volume baixo, exibindo uma novela que nenhuma das duas tinha tempo para acompanhar direito. A casa de 2 quartos em Madureira, que já foi o orgulho da família Silva, agora parecia ainda menor com o peso das preocupações. Ela foi direto para o quarto da mãe. Dona Conceição dormia, mas sua respiração estava laboriosa. Marina sentou na beirada da cama e segurou a mão calejada da mulher que criou 2 filhas sozinha, depois que o marido morreu em um acidente de trabalho. O que eu faço, mãe? Sussurrou Marina, sabendo que não haveria resposta. As próximas horas foram as mais longas da vida de Marina. Ela leu o contrato 3 vezes, cada página mais surreal que a anterior. As cláusulas eram detalhadas e específicas. Ela deveria morar na casa dele, acompanhá-lo em eventos sociais pelo menos 2 vezes por semana, usar um anel de casamento e manter a aparência de um casamento feliz diante de terceiros.
Em troca, receberia os R$ 200.000 divididos em parcelas mensais, além de todas as despesas cobertas. Havia também cláusulas que a protegiam: quartos separados, nenhuma obrigação de intimidade física e direito à privacidade quando não estivesse representando o papel de esposa. Na manhã seguinte, Marina chegou ao hospital com olheiras profundas. Mal havia dormido. Durante o plantão tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para o contrato guardado na bolsa. "Você está estranha hoje", comentou Carla, sua colega de trabalho, durante o almoço no refeitório do hospital. "Aconteceu alguma coisa?" Marina olhou para a bandeja com a comida simples e pensou nos restaurantes caros que provavelmente frequentaria se aceitasse a proposta de Rafael. "Carla, você faria qualquer coisa para salvar sua família?" "Claro. Por que está perguntando isso?" "Só curiosidade." Marina mentiu, mexendo no feijão sem apetite. À tarde, ela recebeu uma ligação do Dr. Carlos com atualizações sobre o estado da mãe. "Marina, precisamos marcar a cirurgia o mais rápido possível. O coração dela está se deteriorando mais rápido do que esperávamos." Aquela ligação foi o empurrão final que Marina precisava. Às 18 horas, ela estava novamente no edifício espelhado na Barra da Tijuca. Rafael a recebeu na mesma sala de reuniões, vestindo outro terno impecável. Havia algo na postura dele que sugeria que já sabia qual seria a resposta. "Senhor Montenegro", Marina começou, a voz mais firme do que se sentia, "aceito sua proposta." Rafael assentiu, como se estivesse fechando mais um negócio qualquer. "Ótimo. Vou providenciar a transferência dos R$ 50.000 ainda hoje. O casamento será na próxima sexta-feira no cartório da Barra. Algo simples e direto." "Há algumas coisas que preciso deixar claras", Marina disse, surpreendendo-se com sua própria coragem. Rafael arqueou uma sobrancelha. "Estou ouvindo. Não vou abandonar meu trabalho no hospital. É importante para mim. Isso pode ser complicado. Uma esposa de Rafael Montenegro trabalhando em hospital público pode gerar perguntas. Então teremos que criar uma história convincente. Talvez eu trabalhe por vocação, não por necessidade." Rafael a estudou por um momento, então assentiu lentamente. "Inteligente. E a segunda condição?" "Minha família não pode saber que é um casamento de contrato. Para eles é real." "Concordo. Mais alguma coisa?" Marina respirou fundo. "Quero conhecer sua casa antes de me mudar. E quero estabelecer algumas regras básicas de convivência." Pela primeira vez, Rafael sorriu. Não foi exatamente caloroso, mas havia um traço de aprovação. "Você é mais esperta do que imaginei." "Muito bem, senhora Montenegro, vamos começar." No sábado seguinte, Marina estava no banco de trás de um BMW preto, dirigindo-se para a Barra da Tijuca. O motorista, apresentado simplesmente como Carlos, foi educado, mas formal. Ela olhava pela janela, vendo a cidade mudar gradualmente, dos prédios populares de Madureira aos condomínios luxuosos da Zona Oeste. A casa de Rafael era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Localizada em um condomínio fechado de alto padrão, a mansão de 2 andares tinha jardins perfeitamente cuidados e uma piscina que refletia o céu azul do rio. Impressionante, não é? Rafael apareceu na porta principal, vestindo uma camisa polo e calças de tecido, o mais casual que Marina o havia visto até então. "É grande", ela respondeu, sentindo-se completamente fora de lugar. Rafael a conduziu por um tour pela casa. Cada cômodo era decorado com gosto impecável e móveis que provavelmente custavam mais que o salário anual de Marina. A cozinha era moderna e equipada com eletrodomésticos que ela só havia visto em revistas. "Este será seu quarto", Rafael disse, abrindo a porta de uma suíte espaçosa no 2º andar. A cama king size estava coberta por lençóis brancos imaculados e havia uma varanda privativa com vista para o jardim. "É lindo", Marina murmurou, passando a mão pela cômoda de madeira maciça. "O closet já tem algumas roupas. Minha assistente pessoal, Helena, cuidou disso baseado em suas medidas aproximadas. Você pode trocar ou comprar o que preferir." Marina abriu as portas do closet e se deparou com vestidos, sapatos e acessórios que custavam mais que seu carro usado. Havia etiquetas de marcas que ela só conhecia de revistas de fofoca. "Rafael", ela disse, usando o nome dele pela primeira vez sem formalidade,
Preciso ser honesta. Não sei como agir nesse mundo. É por isso que teremos algumas semanas para você se adaptar antes dos primeiros eventos públicos. Eles desceram para o escritório, um ambiente masculino com estantes de livros do chão ao teto e uma mesa de trabalho imponente. Rafael serviu 2 copos de água e se sentou em frente a Marina. Vamos estabelecer algumas regras básicas, ele disse. Durante a semana, nossos horários provavelmente não vão se cruzar muito. Eu saio cedo e volto tarde. Você pode manter sua rotina do hospital. E nos fins de semana? Depende dos compromissos sociais. Minha agenda social é intensa. Jantares, inaugurações, eventos de caridade. Você precisará me acompanhar em pelo menos metade deles. Marina assentiu, embora a ideia a deixasse nervosa. E como explicaremos nosso relacionamento? Nos conhecemos através de trabalho voluntário no hospital. Você me conquistou com sua dedicação aos pacientes. Romance relâmpago, casamento por amor. Você já pensou em tudo, não é? Rafael deu de ombros. É o que faço. Planejo, executo, controlo variáveis. E se as pessoas perceberem que é mentira? Não vão perceber se representarmos bem nossos papéis. Naquele momento, o telefone de Marina tocou. Era Júlia, obviamente ansiosa para saber sobre o encontro com o namorado, que Marina havia inventado para explicar sua ausência. Oi, Ju. Marina atendeu, consciente de que Rafael estava ouvindo. E aí, como foi? Você estava tão misteriosa. Marina olhou para Rafael, que fez um gesto encorajador. Foi especial. Na verdade, tenho uma novidade. Vou me casar. O grito de Júlia do outro lado da linha foi tão alto que até Rafael sorriu ligeiramente. Como assim vai se casar? Quando? Com quem? Por que não me contou nada sobre esse homem? Calma, Ju. É tudo muito recente. Ele se chama Rafael e... Bem, é complicado explicar por telefone. Vou levar ele para conhecer vocês amanhã. Quando Marina desligou, suas mãos tremiam. Rafael se inclinou para a frente. Está arrependida? Marina olhou ao redor do escritório luxuoso. Pensou na mãe no hospital e na cirurgia que agora seria possível. Não, ela disse com mais firmeza que sentia. Mas vou precisar de ajuda para convencer minha família que isso é real. Então é melhor começarmos a praticar, Rafael disse, levantando-se. Porque a partir de amanhã, seremos o casal mais apaixonado que sua família já viu. Marina acordou na manhã de domingo em sua nova casa, temporariamente desorientada pelo luxo ao seu redor. A cama era tão confortável que ela havia dormido melhor do que em anos, apesar da ansiedade. Olhou o relógio. 7h30. Rafael havia dito que passariam a manhã ensaiando antes de ir conhecer sua família. Depois de um banho no chuveiro com jatos múltiplos que mais pareciam um spa, Marina desceu para a cozinha. Rafael já estava lá, tomando café e lendo notícias no tablet. Vestia uma camisa social azul claro e calças jeans escuras, casual, mas ainda assim elegante. Bom dia, ele disse, erguendo os olhos. Dormiu bem? Sim, obrigada. Marina se sentia estranha na cozinha luxuosa, como se fosse uma intrusa. Você cozinha? Tenho uma empregada que vem de segunda a sexta. Nos fins de semana, geralmente como fora ou peço comida. Ele gesticulou em direção ao balcão. Helena deixou algumas opções para o café da manhã. Havia pães franceses frescos, frutas variadas, iogurte, cereais importados e suco de laranja natural. Muito diferente do café simples de Marina. Pão, manteiga e café passado na hora. Rafael, Marina disse enquanto se servia, preciso saber mais sobre você. Minha família vai fazer perguntas. O que quer saber? O básico. Sua família, sua história, seus gostos. Rafael pousou o tablet. Filho único. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 25 anos. Fui criado pelo meu avô materno depois disso. Ele morreu no ano passado e me deixou a empresa. Gosto de arquitetura, odeio futebol, prefiro vinho tinto e tenho uma cicatriz no queixo de quando caí da bicicleta aos 8 anos. Marina notou que ele falava sobre coisas pessoais, como se estivesse recitando um relatório corporativo. E relacionamentos anteriores. O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. Um noivado que terminou há 3 anos. Ela preferia minha conta bancária à minha pessoa. Desde então, apenas relacionamentos casuais. Sinto muito. Não sinta. Foi uma lição valiosa sobre misturar sentimentos com negócios.
Marina percebeu que havia algo mais nessa história, mas decidiu não insistir. E o que você precisa saber sobre mim? Conte-me sobre sua família. Minha mãe, Conceição, tem 52 anos. Era costureira antes de ficar doente. Meu pai era eletricista, morreu em um acidente de trabalho há 3 anos. Júlia tem 22, faz faculdade de pedagogia à noite e trabalha de dia numa loja de roupas. Somos muito unidas. E seus gostos? Marina riu. Não sei se você quer saber de verdade. Gosto de música sertaneja, novelas, brigadeiro e praia. Odeio acordar cedo. Pessoas falsas e filme de terror. Pela primeira vez, Rafael pareceu genuinamente interessado. Música sertaneja? Não me julgue. É minha válvula de escape depois de plantões difíceis. Não estou julgando, é só diferente. Eles passaram a próxima hora trocando informações básicas, criando uma história de como se conheceram e se apaixonaram. Rafael era surpreendentemente detalhista, criando uma narrativa convincente sobre encontros românticos e descobertas mútuas. Uma última coisa, Rafael disse quando se preparavam para sair. Precisamos parecer confortáveis um com o outro fisicamente. Nada exagerado, mas um casal apaixonado toca um no outro naturalmente. Marina engoliu em seco. Como assim? Segurar a mão, um braço nos ombros, talvez um beijo no rosto. Ele se aproximou dela. Posso? Marina assentiu e Rafael gentilmente pegou sua mão. Suas palmas eram macias, muito diferentes das mãos calejadas dos homens que ela conhecia. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Assim, ele disse. E se eu fizer isso? Ele soltou uma das mãos e a colocou levemente nas costas dela. Você pode se inclinar um pouco mais perto. O coração de Marina acelerou com a proximidade. Rafael cheirava a perfume caro e havia algo hipnótico em seus olhos azuis quando estavam tão perto. Está nervosa, ele observou. Um pouco. Eles são sua família. Vão querer que você seja feliz. Apenas lembre-se, somos um casal que está descobrindo o amor. A casa em Madureira nunca pareceu tão pequena para Marina quanto quando Rafael parou o carro na frente. Ela olhou nervosamente para a fachada simples, com sua tinta descascada e o portão que precisava de reparo há meses. É aqui, disse ela, a voz ligeiramente tensa. Rafael estudou a casa por um momento, mas seu rosto não demonstrou nenhuma reação negativa. Vamos? Júlia abriu a porta antes mesmo deles baterem, claramente esperando na janela. Aos 22 anos, ela tinha os mesmos olhos castanhos de Marina, mas era mais baixa e usava um vestido florido que Marina reconheceu como sendo do próprio guarda-roupa. Nossa! Júlia murmurou, claramente impressionada com Rafael. Ju, este é o Rafael. Rafael, minha irmã Júlia. Rafael estendeu a mão com um sorriso que parecia genuíno. Prazer em conhecê-la, Júlia. Marina fala muito de você. Ah, é? Que estranho. Porque ela não falou nada sobre você até ontem. Júlia disse com a franqueza típica dela. Marina sentiu o rosto esquentar, mas Rafael riu. Ela é discreta, uma das qualidades que mais admiro nela. Eles entraram na pequena sala onde Dona Conceição os esperava sentada no sofá. Mesmo visivelmente debilitada pela doença, ela havia se arrumado para a ocasião, usando seu melhor vestido e tendo penteado os cabelos grisalhos. Mãe, este é o Rafael, Marina disse, sua voz carregada de emoção ao ver o esforço da mãe. Rafael se aproximou e, para surpresa de Marina, se ajoelhou ao lado do sofá para ficar na altura de Dona Conceição. Senhora Conceição, é uma honra conhecê-la. Agora entendo de onde Marina tirou sua força e bondade. Os olhos de Dona Conceição se encheram de lágrimas. Você é muito educado, meu filho. Sente-se aqui ao meu lado. Marina observou, fascinada, como Rafael se adaptava ao ambiente. Ele elogiou a decoração da casa, interessou-se genuinamente pelas histórias de Dona Conceição sobre as filhas e até aceitou um copo do suco de goiaba caseiro que Júlia ofereceu. Como vocês se conheceram mesmo? Júlia perguntou, claramente investigando. Rafael pegou a mão de Marina naturalmente. Eu estava visitando um amigo no hospital onde a Marina trabalha. A vi cuidando de uma criança que estava chorando, cantando baixinho para acalmá-la. Fiquei impressionado com a paciência e carinho dela. E aí? Júlia insistiu. Marina entrou na história que haviam combinado.
Ele voltou no dia seguinte com flores para agradecer o atendimento da equipe. Foi inesperado. E não consegui tirá-la da cabeça, Rafael continuou, apertando levemente a mão de Marina. Eu levei 2 semanas para juntar coragem de convidá-la para jantar. 2 semanas, você é corajoso, brincou Júlia. Sua irmã é intimidante quando quer, Rafael disse, olhando para Marina com algo que quase parecia ternura. Dona Conceição observava tudo com atenção. Rafael, me conte sobre sua família. O sorriso de Rafael diminuiu ligeiramente. Não tenho uma família grande como a de vocês, senhora Conceição. Perdi meus pais há alguns anos. É só eu agora. Ah, meu filho, Dona Conceição disse, tocando o braço dele. Família não é só sangue. É quem escolhemos amar. Marina viu algo passar pelos olhos de Rafael. Uma vulnerabilidade momentânea que ele rapidamente escondeu. É verdade, ele disse, e escolhi amar sua filha. O almoço foi na pequena mesa da cozinha. Júlia havia preparado feijoada e Rafael elogiou genuinamente a comida, pedindo até repetir. Ele contou histórias engraçadas sobre viagens de trabalho, perguntou sobre os estudos de Júlia e ouviu pacientemente Dona Conceição falar sobre os velhos tempos. Mãe, Marina disse durante uma pausa, o Rafael quer ajudar com seus tratamentos médicos. Dona Conceição ficou tensa. Minha filha, eu não aceito caridade. Não é caridade, senhora Conceição, Rafael interviu gentilmente. É investimento na felicidade da mulher que amo. Como posso construir uma vida com Marina sabendo que a senhora está sofrendo? Marina sentiu o coração apertar com a sinceridade que ele colocou nas palavras, mesmo sabendo que era representação. Além disso, Rafael continuou, tenho contatos médicos excelentes. Posso pelo menos conseguir uma segunda opinião sem custo. Dona Conceição olhou para Marina, depois para Rafael. Você é um bom homem, Rafael Montenegro. Minha filha tem sorte. Não, senhora. A sorte é minha. Quando saíram da casa 3 horas depois, Marina estava emocionalmente exausta. Rafael havia sido perfeito, charmoso, respeitoso, convincente. Enquanto caminhavam para o carro, ele manteve o braço ao redor da cintura dela até estarem fora da vista da família. Você foi incrível, Marina disse quando entraram no carro. Eles adoraram você. Eles te amam muito, Rafael respondeu ligando o motor. É fácil entender por quê. Havia algo na voz dele que fez Marina olhá-lo mais atentamente, mas o rosto dele já estava novamente na máscara neutra de sempre. A manhã de sexta-feira chegou com uma chuva fina típica do outono carioca. Marina acordou cedo em sua nova casa, olhando pela janela do quarto enquanto as gotas escorriam pelo vidro. Em algumas horas, ela seria oficialmente Senhora Montenegro. Helena, a assistente pessoal de Rafael, havia chegado às 8 horas com uma equipe pequena, mas eficiente. Uma maquiadora, uma cabeleireira e uma consultora de imagem. Marina se sentia como uma boneca sendo preparada para a exposição. O vestido é perfeito para um casamento civil, disse a consultora, uma mulher elegante chamada Patrícia. Clássico, mas não muito formal. O vestido era de seda azul marinho, na altura dos joelhos, com um corte que valorizava a silhueta de Marina sem ser exagerado. Os sapatos eram de salto médio. Rafael havia pensado até nisso, sabendo que ela não estava acostumada com saltos altos. Está nervosa? Perguntou a maquiadora enquanto aplicava o batom. Marina olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia uma versão sofisticada dela mesma. Um pouco, admitiu. É normal. Casar é um passo grande. Se ela soubesse, Marina pensou. Rafael a esperava na sala, vestindo um terno cinza escuro que o fazia parecer ainda mais imponente. Quando ela desceu as escadas, ele ergueu os olhos do telefone e ficou parado por um momento. Você está linda, ele disse, e por um instante pareceu genuinamente surpreso. Obrigada, Marina respondeu, sentindo as bochechas corarem. No carro, a caminho do cartório, eles revisaram os últimos detalhes. Júlia e Dona Conceição estariam lá como testemunhas do lado de Marina. Rafael havia convidado seu advogado, Dr. Henrique, e Helena. Lembre-se, Rafael disse enquanto o motorista navegava pelo trânsito. Depois da cerimônia, vamos almoçar no restaurante do Hotel Copacabana Palace. Algumas pessoas importantes estarão lá, não por acaso. Você planejou encontros casuais no nosso almoço de casamento?
É importante que sejamos vistos juntos pelos círculos certos desde o início. Marina balançou a cabeça. Você realmente transforma tudo em estratégia. É assim que sobrevivo no meu mundo. O cartório da Barra da Tijuca era moderno e elegante. Dona Conceição havia insistido em ir apesar da fraqueza e estava radiante em um vestido rosa claro que Júlia havia comprado especialmente para a ocasião. Minha filha está tão bonita. Ela sussurrou para Marina antes da cerimônia começar. Obrigada por estar aqui, mãe. Eu não perderia isso por nada no mundo. A cerimônia foi breve e formal. O oficial do cartório leu os votos padrão, e quando chegou a hora das alianças, Rafael deslizou o anel no dedo de Marina com uma suavidade que a fez arrepiar. Era uma aliança simples, mas elegante, com pequenos diamantes que brilhavam na luz. Agora podem se beijar, anunciou o oficial. Marina sentiu o coração acelerar. Eles não haviam praticado isso. Rafael se inclinou em direção a ela, suas mãos tocando gentilmente seu rosto. O beijo foi casto, apenas um roçar de lábios, mas Marina sentiu uma corrente elétrica que a surpreendeu. Marido e mulher, disse o oficial, e todos aplaudiram. Dona Conceição estava chorando de emoção. Júlia tirava fotos incessantemente com o celular. Dr. Henrique cumprimentou Rafael formalmente, enquanto Helena sorria com aprovação profissional. Como se sente, senhora Montenegro? Rafael perguntou baixinho enquanto assinavam os documentos. Estranha, Marina admitiu. É você. Como se tivesse acabado de fechar o negócio mais importante da minha vida. O restaurante Pérgola, no último andar do Copacabana Palace, oferecia uma vista deslumbrante da praia mais famosa do mundo. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante. Os garçons usavam uniformes impecáveis, as mesas tinham toalhas de linho e a decoração era discreta, mas luxuosa. Relaxe, Rafael murmurou no ouvido dela enquanto o maître os conduzia à mesa. Você pertence a qualquer lugar onde esteja. A mesa era para 6 pessoas. Dona Conceição estava visivelmente impressionada, mas tentava manter a compostura. Júlia não conseguia parar de olhar ao redor, registrando cada detalhe. Rafael Montenegro! Uma voz masculina os interrompeu. Um homem na casa dos 50 anos, acompanhado de uma mulher elegante, se aproximava da mesa. Eduardo Santos. Rafael se levantou para cumprimentá-lo. Que coincidência agradável. Nada coincidência, Marina pensou. Esta deve ser a esposa, Eduardo disse, olhando para Marina com curiosidade óbvia. Ouvi rumores, mas queria conhecer pessoalmente a mulher que conquistou o solteiro mais cobiçado do Rio. Marina se levantou, aceitando o beijo no rosto que Eduardo ofereceu. Marina Montenegro. Prazer em conhecê-lo. Eduardo Santos, presidente da Associação dos Empresários da Construção Civil. E esta é minha esposa, Letícia. Letícia era uma mulher perfeitamente arrumada, com cabelos loiros impecáveis e um sorriso que não chegava aos olhos. Marina notou imediatamente como ela a avaliava, dos sapatos ao penteado. Que vestido lindo, Letícia disse. Onde comprou? Marina sentiu o rosto esquentar. Não fazia ideia da marca do vestido. Foi presente do Rafael, respondeu diplomaticamente. Que romântico, Letícia disse com um tom que sugeria o contrário. Eduardo, Rafael interveio suavemente. Gostaria de apresentar minha família. Dona Conceição, sogra querida, e Júlia, cunhada. Eduardo cumprimentou ambas com cortesia, mas Marina percebeu como ele rapidamente categorizou sua família como classe trabalhadora e ajustou seu nível de atenção accordingly. Rafael, precisamos marcar um jantar em breve, Eduardo disse. Há alguns projetos que gostaria de discutir. E claro, nossas esposas podem se conhecer melhor. Adoraria, Letícia acrescentou, mas seu sorriso permanecia frio. Depois que o casal se afastou, Marina se sentiu drenada. Eles são sempre assim? Eduardo é útil para negócios, Rafael respondeu pragmaticamente. Letícia é protetiva do status social dela. Ela me detestou instantaneamente. Ela viu você como ameaça. Uma mulher bonita e jovem que se casou com alguém do círculo dela. Mas não é real. Para ela, é. E essa é a impressão que importa. O almoço prosseguiu com mais 2 coincidências. Outros empresários importantes que Rafael claramente havia planejado encontrar.
Cada interação seguia o mesmo padrão: curiosidade sobre Marina, avaliação sutil de sua origem social e tentativas de entender como uma enfermeira havia fisgado Rafael Montenegro. Marina se esforçou para manter o papel, sorrindo graciosamente e respondendo às perguntas com a elegância que pôde reunir. Rafael permanecia atento ao seu lado, intervindo suavemente quando as perguntas ficavam muito invasivas. "Você trabalha no Hospital Municipal São Francisco?" perguntou uma das mulheres durante a sobremesa. "Sim", Marina respondeu. "É muito gratificante poder ajudar pessoas." "Que nobre", a mulher disse com um tom condescendente. "Imagino que agora que se casou, vai focar em atividades mais apropriadas para sua nova posição." Marina sentiu a raiva subir, mas controlou-se. "Na verdade, pretendo continuar trabalhando. Rafael me apoia completamente." "Claro", Rafael confirmou, colocando a mão sobre a de Marina. "A dedicação dela aos pacientes foi uma das primeiras coisas que me atraíram. É raro encontrar alguém com tanto propósito." Dona Conceição, que havia permanecido quieta durante a maior parte do almoço, finalmente falou. "Minha filha sempre quis ajudar os outros. Desde criança, cuidava de animais feridos, consolava amigos tristes. É da natureza dela." Havia tanto orgulho maternal na voz dela que Marina sentiu os olhos se emocionarem. "Uma verdadeira vocação", uma das mulheres disse, mas Marina não tinha certeza se era elogio ou crítica velada. Quando finalmente saíram do restaurante, Marina se sentia como se tivesse passado por um teste difícil. No carro, ela desabafou. "Senti como se estivesse sendo examinada por um microscópio." "Estava", Rafael disse simplesmente. "E se saiu muito bem. Elas me veem como uma intrusa. Por enquanto. Com o tempo, você se estabelecerá no grupo." Marina olhou pela janela para as ruas movimentadas de Copacabana. "E se eu não quiser me estabelecer? E se esse mundo não for para mim?" Rafael ficou em silêncio por um momento. "Então faremos o melhor que pudermos pelos próximos 2 anos." Havia algo na voz dele que Marina não conseguiu interpretar. Quando chegaram em casa, ela subiu direto para seu quarto, sentindo-se exausta pelo peso de representar um papel que parecia cada vez mais complexo. 3 semanas após o casamento, Marina estava começando a desenvolver uma rotina estranha. Acordava na mansão luxuosa, tomava café sozinha. Rafael sempre saía antes das 7h, ia trabalhar no hospital público, onde cuidava de pacientes que ganhavam menos em 1 ano do que ela agora recebia em 1 mês, e voltava para casa para jantar formalmente com o marido estranho, que discutia contratos enquanto cortava salmão grelhado. "Como foi seu dia?" Rafael perguntou numa quinta-feira à noite, servindo vinho tinto em taças de cristal. "Perdemos um paciente hoje", Marina respondeu, mexendo distraída na salada. "Senhor João, 68 anos. Infarto. Se tivesse chegado 2 horas antes..." Rafael parou de comer. "Sinto muito." Ele deixou a esposa e 3 filhos. A família não tinha dinheiro nem para o funeral. Marina ergueu os olhos. "Você sabe quanto custa um funeral simples?" "Não. 3.000 reais. 3.000 reais que significam a diferença entre enterrar seu pai com dignidade ou pedir dinheiro emprestado para vizinhos." Rafael ficou em silêncio por um momento. "Você pagou?" Não era pergunta. "Paguei", Marina confirmou. "Usei o cartão que você me deu." "Não é disso que o cartão é para..." "Para que é então? Vestidos caros? Sapatos que custam mais que o salário mínimo?" Rafael pousou o garfo. "Marina..." "Desculpe", ela disse rapidamente. "Não queria descontar em você. É só que... às vezes sinto como se estivesse vivendo 2 vidas completamente diferentes." "E está", Rafael disse simplesmente. "A pergunta é, qual delas é real?" Antes que Marina pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. "Preciso atender. É meu gerente do projeto da zona portuária." Ele se levantou. "Com licença." Marina ficou sozinha na sala de jantar, olhando para a mesa posta com prataria cara e velas acesas. Através da janela, podia ver a piscina iluminada e o jardim perfeitamente cuidado. 3 semanas atrás, isso seria um sonho impossível. Agora, sentia-se como uma prisioneira dourada. Seu celular vibrou. Mensagem de Júlia. "Como está a vida de casada? Mãe quer saber se vocês vão jantar aqui domingo." Marina digitou a resposta.
Vou perguntar para o Rafael. Mãe, está melhor? Muito melhor. Os médicos que Rafael indicou são incríveis. A cirurgia está marcada para a semana que vem. Marina sorriu pela primeira vez no dia. Pelo menos uma coisa boa havia saído de todo esse acordo. Marina, Rafael voltou à sala. Desculpe, era urgente. Trabalho nunca para você, não é? É o preço do sucesso, ele disse, voltando a se sentar. Você é feliz? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Como assim? Com sua vida, com todo esse trabalho, essas responsabilidades, essa solidão. Rafael a estudou por um longo momento. Felicidade é um conceito relativo. Essa não é uma resposta. É a única que tenho. Marina se inclinou para a frente. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Somos casados, ele disse com um sorriso irônico. Tecnicamente, todas as perguntas são pessoais. Por que você nunca fala sobre seus pais? O sorriso desapareceu. Porque não há muito o que falar. Você os amava? Era criança quando morreram. Isso não responde minha pergunta. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que ele não fosse responder. Finalmente ele disse: Meu pai era workaholic, vivia no escritório. Minha mãe bebia para lidar com a solidão. Quando morreram, eu senti mais alívio que dor. Isso responde sua pergunta? A honestidade brutal na voz dele fez Marina engolir em seco. Rafael, meu avô me criou. Me ensinou que sentimentos complicam negócios e que dependência emocional é fraqueza. Rafael se levantou. Vou trabalhar no escritório. Boa noite. Ele saiu da sala, deixando Marina sozinha com suas taças de vinho pela metade e uma sensação de ter visto algo que não deveria. No sábado seguinte, Marina e Rafael compareceram ao primeiro evento social importante desde o casamento, uma gala beneficente no Museu de Arte Moderna. Marina usava um vestido preto de gala que Helena havia escolhido e sentia-se como se estivesse usando um traje de fantasia. Lembre-se, Rafael murmurou enquanto subiam os degraus do museu. Estamos aqui para ser vistos. Sorria, seja simpática, mas não muito familiar. Entendido, Marina respondeu, ajustando a estola nos ombros. O salão estava repleto da elite carioca. Empresários, políticos, socialites e artistas circulavam entre taças de champanhe e obras de arte modernas. Marina reconheceu alguns rostos de revistas sociais que Júlia gostava de folhear. Rafael, uma voz feminina os interrompeu. Marina se virou e viu uma mulher deslumbrante se aproximando, alta, magra, com cabelos loiros perfeitamente escovados e um vestido vermelho que custava mais que um carro. Havia algo familiar nela. Isabela, Rafael disse, e Marina notou a tensão em sua voz. Não acredito que você finalmente se casou, Isabela disse, beijando o rosto de Rafael. Seus olhos se voltaram para Marina com curiosidade predatória. E esta deve ser a famosa esposa. Marina Montenegro. Marina se apresentou, estendendo a mão. Isabela Carvalho, a mulher respondeu, apertando a mão de Marina com mais força que necessário. Ex-noiva do Rafael. O mundo de Marina parou por um momento. Esta era a mulher que havia traído Rafael. A mulher que o havia feito construir muros emocionais tão altos que nem ele mesmo conseguia escalá-los. Que bom encontrá-los aqui, Isabela continuou. Rafael, você está ótimo. O casamento lhe fez bem. Obrigado, Rafael respondeu formalmente. E você, Marina, está se adaptando bem à vida social? Deve ser muito diferente do que está acostumada. Havia veneno na pergunta, disfarçado de cortesia. Marina sentiu Rafael ficar tenso ao seu lado. É uma experiência interessante, Marina respondeu calmamente. Embora deva admitir que prefiro conversas sobre coisas que realmente importam a fofocas sobre quem está usando qual estilista. Isabela riu, mas o som não tinha humor. Que refrescante. Uma mulher com opiniões próprias. Marina trabalha no hospital, Rafael disse. Ela salva vidas. Que nobre, Isabela disse com o mesmo tom condescendente que Marina estava se acostumando a ouvir. Imagino que agora você tenha tempo para outras atividades também. Na verdade, não, Marina disse. Ainda trabalho período integral. As pessoas não param de ficar doentes só porque me casei. Claro que não, Isabela sorriu. Bem, foi um prazer conhecê-la, Marina. Rafael, espero que sejam muito felizes. Ela se afastou, deixando um rastro de perfume caro e tensão. Ela é sempre assim?
Marina perguntou quando ficaram sozinhos. Pior, Rafael murmurou. Vamos buscar algo para beber. No bar, Marina notou como Rafael estava diferente, mais rígido, mais fechado, como se a presença de Isabela tivesse ativado suas defesas. Ela ainda afeta você, Marina observou. Não seja ridícula. Rafael, posso ver a tensão nos seus ombros daqui. Ele a olhou irritado. Isabela faz parte do passado. Um passado que claramente não foi resolvido. Não preciso resolver nada. Ela me mostrou quem realmente era. Fim da história. Marina pegou uma taça de champanhe das mãos de um garçom que passava. O que exatamente aconteceu entre vocês? Isso importa? Ajudaria a entender por que você tem tanto medo de sentir qualquer coisa real. Rafael se virou para ela, os olhos brilhando perigosamente. Cuidado, Marina. Não somos um casal de verdade discutindo problemas de relacionamento. Somos parceiros de negócios. As palavras doeram mais do que Marina esperava. Claro, ela disse tentando manter a voz steady. Perdão por esquecer meu lugar. Marina, não, você está certo. É melhor mantermos as coisas claras. O resto da noite passou em uma névoa de cortesia forçada. Eles sorriram para as pessoas certas, fizeram as conversas necessárias e representaram o papel do casal feliz. Mas algo havia mudado entre eles. Uma rachadura que não estava lá antes. No carro voltando para casa, eles ficaram em silêncio. Marina olhava pela janela para as luzes da cidade, pensando em como era possível se sentir tão sozinha ao lado de outra pessoa. Marina, Rafael disse quando chegaram em casa. Boa noite, Rafael, ela respondeu, subindo as escadas sem olhar para trás. Em seu quarto, Marina se sentou na cama ainda vestida de gala e se perguntou quando exatamente havia começado a esquecer que aquilo tudo era apenas um trabalho. A cirurgia de Dona Conceição foi marcada para uma terça-feira de manhã. Marina havia pedido folga no hospital para acompanhar a mãe e, para sua surpresa, Rafael cancelou todas as reuniões matinais para ir junto. Você não precisa vir, Marina disse enquanto se arrumavam. Eles mal haviam conversado desde a gala, 3 dias atrás. Quero estar lá, Rafael respondeu, ajustando a gravata. Sua mãe é importante. Marina o olhou através do espelho. Havia algo diferente em sua voz, uma suavidade que ela não estava acostumada a ouvir. No hospital privado, onde a cirurgia seria realizada, Júlia estava um feixe de nervos. E se algo der errado? E se ela não resistir à anestesia? Vai dar tudo certo, Marina disse abraçando a irmã, embora ela mesma estivesse apavorada. Doutor, Mendes é o melhor cirurgião cardiovascular do Rio, Rafael acrescentou. Sua mãe está em excelentes mãos. Enquanto Dona Conceição era preparada para a cirurgia, ela segurou a mão de Marina. Minha filha, se algo acontecer, não vai acontecer nada, mãe. Mas se acontecer, quero que saiba que sou grata por tudo que fez por mim, por sua irmã. Você sacrificou tanto. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mãe, você vai ficar bem. E cuide do Rafael, Dona Conceição sussurrou. Ele precisa de você mais do que pensa. A cirurgia durou 6 horas. Marina passou o tempo alternando entre andar nervosamente pela sala de espera e ficar sentada em silêncio ao lado de Rafael. Ele trouxe café, sanduíches que ninguém tinha apetite para comer e manteve uma calma que ajudou a tranquilizar Júlia. Por que está sendo tão gentil? Marina perguntou durante uma das caminhadas dela pelo corredor. Sua família não merece menos que isso. Não é por causa do contrato. Rafael parou de ler o relatório que havia trazido. Não é. Quando o Dr. Mendes finalmente saiu da sala cirúrgica, todos se levantaram imediatamente. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou, e Júlia desabou em lágrimas de alívio. Dona Conceição está estável e deve ter uma recuperação completa. Marina sentiu as pernas bambearem. Rafael imediatamente a amparou, seus braços fortes ao redor dela. Está tudo bem, ele murmurou em seu ouvido. Ela está bem. Por um momento, Marina se permitiu relaxar naquele abraço, sentindo a solidez dele, o cheiro familiar de seu perfume, a sensação de segurança que não sabia que estava procurando. Quando se afastaram, ela viu algo nos olhos dele que a fez parar de respirar. Não era a máscara de cortesia ou o olhar calculista de negócios. Era algo vulnerável, quase desesperado. Rafael, deveríamos ir ver sua mãe.
ele disse rapidamente, voltando à normalidade. Naquela noite, depois de deixar Júlia no hospital para fazer companhia à mãe durante a primeira noite, Marina e Rafael voltaram para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado de coisas não ditas. Obrigada, Marina disse quando chegaram à sala. Pelo quê? Por estar lá hoje, por ter cuidado da minha família como se fosse sua. Rafael se serviu de um copo de uísque. Talvez seja porque há muito tempo não tenho uma família para cuidar. Rafael... Marina se aproximou dele. O que Isabela fez com você? Ele ficou em pé por um longo momento, olhando para o copo nas mãos. Finalmente, se virou para ela. Descobri que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo 2 dias antes do casamento. Não por acaso. Eles quiseram que eu soubesse. Isabela queria meu dinheiro, mas não a tediosa vida de casada. O plano era me trair publicamente logo após o casamento e ficar com metade dos meus bens no divórcio. Marina sentiu o coração apertar. Rafael, Quer saber o pior? Ele continuou, a voz amarga. Parte de mim ficou aliviada, porque significava que eu estava certo, que amor é apenas uma transação disfarçada. Isso não é verdade, não é? Rafael riu sem humor. Marina, você se casou comigo por dinheiro. Eu me casei com você por conveniência. Como isso é diferente? Porque somos honestos um com o outro, Marina disse sem pensar. Porque você segurou minha mão enquanto minha mãe estava na cirurgia hoje, sabendo que não havia ninguém observando. Porque você lembra como eu gosto do café e deixa flores frescas na mesa toda segunda-feira, mesmo que não conversemos durante a semana. Rafael a olhava como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. E por quê? Marina continuou, sua voz ficando mais baixa. Eu não estou mais fingindo quando sorrio para você. A distância entre eles pareceu diminuir sem que nenhum dos dois se movesse. Marina, Rafael disse, sua voz rouca, isso não estava no contrato. Eu sei. Pode complicar tudo. Eu sei. Ele se aproximou dela, suas mãos tocando gentilmente seu rosto. Se fizermos isso, não há volta. Não quero voltar, Marina sussurrou. Quando ele a beijou, não foi como o beijo casto do casamento. Foi desesperado, carregado de semanas de tensão e sentimentos reprimidos. Marina se perdeu nele, nas sensações que não sabia que estava desejando. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Não sei como fazer isso, Rafael admitiu. Não sei como deixar alguém se aproximar. Então vamos descobrir juntos, Marina disse, entrelaçando os dedos nos dele. 6 meses depois, Marina acordou na cama que agora dividia com Rafael, assistindo-o dormir na luz suave da manhã. Havia algo quase infantil em seu rosto relaxado, muito diferente do empresário implacável que o mundo conhecia. Eles haviam mudado muito desde aquela noite depois da cirurgia de sua mãe. O que começou como um acordo comercial havia se transformado lentamente em algo real, autêntico, assustador e maravilhoso. Está me observando dormir de novo, Rafael murmurou sem abrir os olhos, um sorriso brincando nos lábios. Como você sabe? Porque você faz isso toda manhã há 3 meses. Ele abriu os olhos azuis e a puxou para mais perto. E eu adoro. Marina sorriu, aninhando-se no peito dele. Temos que nos levantar. Sua reunião com os investidores japoneses é às 9. Que se danem os investidores japoneses. Rafael murmurou contra seu cabelo. Rafael Montenegro, desde quando você fala assim de negócios? Desde que descobri que há coisas mais importantes que lucro trimestral. Eles desceram para a cozinha juntos, uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente. Rafael fazia café enquanto Marina preparava ovos mexidos. Era doméstico, simples e completamente diferente da vida formal que levavam no início. A propósito, Rafael disse, servindo café nas canecas, eles haviam abandonado as xícaras de porcelana fina. Preciso te contar algo. O quê? Marina perguntou, notando um nervosismo incomum em sua voz. Completamos 1 ano de casamento mês que vem. Eu sei. Por quê? Rafael parou de mexer no café. O contrato era por 2 anos. Marina sentiu o estômago apertar. Ela havia esquecido completamente do prazo. E eu quero rasgar o contrato. O coração de Marina parou. O quê? Rafael se virou para ela e havia vulnerabilidade em seus olhos que ela só havia visto poucas vezes. Não quero que você fique comigo por obrigação contratual.
Quero que fique porque escolhe ficar. Rafael, eu te amo, Marina, ele disse, as palavras saindo como se fossem arrancadas dele. Não sei quando aconteceu, não sei como, mas aconteceu. E se você quiser ir embora agora, eu entendo. Você não assinou contrato para se apaixonar por um workaholic emocionalmente indisponível. Marina olhou para o homem que havia aprendido a amar. Não o empresário implacável, mas o homem que trouxe flores para sua mãe toda semana no hospital, que aprendeu a fazer brigadeiro para impressionar Júlia, que acordava de pesadelos e assegurava como se ela fosse sua salvação. Você é mesmo um idiota, ela disse finalmente. Rafael piscou, claramente não esperando essa resposta. Você acha que eu estava aqui por obrigação contratual? Rafael, eu rasguei mentalmente esse contrato há meses. Estou aqui porque te amo, seu tolo. O alívio no rosto dele foi tão intenso que quase a fez chorar. Mesmo? Ele perguntou, como se não conseguisse acreditar. Mesmo? Agora vem aqui me beijar antes que eu mude de ideia sobre ficar casada com alguém que tem zero inteligência emocional. Rafael não precisou ser convidado 2 vezes. Mais tarde naquele dia, eles rasgaram literalmente o contrato original, queimando os pedaços na lareira da sala. Marina assistiu as páginas virarem cinzas, pensando em como a vida tinha jeitos estranhos de nos dar exatamente o que precisamos quando menos esperamos. Sem arrependimentos? Rafael perguntou, passando os braços ao redor dela por trás. Nenhum, Marina respondeu, encostando-se nele. E você? Só um. Marina se virou em seus braços preocupada. Qual? Não ter contratado você para ser minha esposa permanentemente desde o início. Marina riu, o som ecoando pela casa que agora era verdadeiramente o lar de ambos. Bom, agora você está preso comigo para sempre. Promete? Rafael perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que só ela conseguia despertar. Prometo, Marina disse, selando o acordo com um beijo. Do lado de fora, o sol do rio brilhava sobre a cidade, iluminando uma história que começou com um contrato frio, mas floresceu em algo que nenhum documento jamais poderia conter. O amor verdadeiro que cresce quando 2 pessoas escolhem deixar seus muros caírem e confiarem uma na outra. E assim, Marina Silva, agora Montenegro por escolha, não por contrato, descobriu que às vezes os melhores finais felizes começam com os acordos mais impossíveis.